Deus tem um plano para você aí, para mim. Deus tem um plano para nós, onde nos inclui, cada um na sua época. Deus quer que nós sejamos portas que mostrem ao mundo Jesus Cristo. Este é o grande plano de Deus, que inclui você, inclui a mim e nos inclui neste momento histórico da nossa existência. Não é bom saber que Deus quer que nós sejamos uma porta que mostre a este mundo Jesus Cristo? Quem é Jesus Cristo? Jesus Cristo é o plano de salvação de Deus para a humanidade. Lá em Gênesis, no capítulo 3, no versículo 15, diz: porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e a sua descendência. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Já no princípio, Deus definiu o plano dele, porque o inimigo interferiu no plano de Deus. O inimigo interferiu no plano de Deus. Deus criou o homem para conhecer o bem, esse era o projeto original dele. E todo o bem que havia no Jardim do Éden. Mas no cenário entrou um personagem que colocou uma outra coisa. Vocês podem conhecer o mal. Foi isso que entrou naquele cenário do bem. Vocês podem conhecer o mal. E dessa forma você vai conhecer como Deus. Você vai conhecer tanto o bem quanto o mal. Então vocês vão se identificar com Deus. E isso levou a esta batalha milenar entre o bem e o mal. Agora a gente tem que ver de que lado que a gente está. Do lado do bem ou do lado do mal? Está do lado da família da serpente? Ou está do lado da mulher cujo filho iria pisar a cabeça da serpente? Esta é a grande batalha que nós temos que estar conscientes. Essa luta do bem e do mal. Então Deus anunciou já desde o começo que haveria um plano de resgate para o homem e que ele ia impor o reino dele aqui na terra. É isso que está dizendo aí. Deus tem um projeto, colocar o reino dele aqui na terra. Mas o homem, na sua própria força, ele não tem como sair. Tem um gatinho aqui. Oi, cara. Mocha. Quer sair, moça? Vem. Não sei onde é que ela tá. Vem, mocha. Você quer, mocha?
gatinho para fora. Então, Deus quer impor o reino dele aqui na terra. Nós, da nossa própria força, não temos como fazer isso. Daí, ele pôr em prática o que prometeu. 4.000 anos depois, na plenitude do tempo, apareceu Jesus Cristo. E Jesus foi morto na cruz. Mas ao morrer, ele pisou na cabeça da serpente. Por quê? Porque ele trazia dentro de si a semente. A semente que implantaria o reino de Deus aqui na terra. E que ele morrendo, essa semente iria dar muitos frutos. Que semente foi essa que Jesus trouxe? Que com a sua morte ele implantou aqui neste mundo outra semente divina, que sem a morte de Cristo não poderia de forma alguma se estabelecer nesse mundo. Que semente é essa? É o Espírito Santo. O Espírito Santo não podia estabelecer mais nesse mundo, porque ele é santo, ele não podia se estabelecer num mundo sujo, em vasos sujos. Isso quer dizer que Jesus Cristo, a semente da mulher, ele limpou o mundo diante dos olhos de Deus. Isto no mundo espiritual. E você pode ver isso quando ele falou para os discípulos: vocês estão limpos. Vocês estão limpos pela minha palavra. Vocês que ouvem as minhas palavras, vocês estão limpos. Gente, aí está o lugar da nossa limpeza. A água que nos lava, que nos limpa diante dos olhos de Deus, isso no campo espiritual, é a palavra de Jesus Cristo. O anúncio de Jesus Cristo que você vai encontrar nas Escrituras Sagradas. Vós estáis limpos pela minha palavra. Agora sim. Agora Jesus abriu o campo para que aquela semente que vai implantar o reino de Deus na terra surgisse no nosso mundo. Por isso que ele dizia: o reino de Deus é chegado. O reino de Deus é chegado. O reino de Deus é chegado. Porque aquela semente já estava nele. Quando Maria foi coberta pelo Espírito Santo, o Espírito Santo encontrou nela um vaso limpo. Deus encontrou nela um vaso limpo. E o Espírito Santo, a sombra dele, pousou sobre ela. E trouxe a semente ali. E agora aquela semente que tinha o Espírito Santo, que trouxe o reino de Deus aqui na terra, na pessoa física de Jesus Cristo, com a morte de Jesus Cristo, aquela semente ia se expandir por toda a terra. Agora o reino de Deus pode se efetivar realmente. Por quê? Porque o mundo está limpo. Todo aquele que ouvir a palavra de Jesus Cristo fica limpo aos olhos de Deus. Por isso que Jesus disse para Nicodemos: Nicodemos, você com a sua religiosidade, você, Nicodemos,
Porque na tradição dos seus pais, e você é um doutor nesta matéria, você é um príncipe em Israel, você não vai para o céu, Nicodemos. Com este saber da tradição do homem, esse saber do conhecimento do homem, não leva você para o céu, Nicodemos. Você terá, Nicodemos, que nascer de novo. É isso. Nicodemos tinha que aprender que ele tinha que receber o Espírito Santo para nascer de novo. Pois é no Espírito Santo que está a semente do reino de Deus. É com esta semente do Espírito Santo habitando em cada pessoa que o reino de Deus será instalado. Pois as Escrituras diz, os filhos de Deus, o Filho de Deus é dirigido pelo Espírito de Deus. Você já viu? De tal maneira que o Filho de Deus não precisa ser ensinado. Ele não precisa de mestre para ser ensinado. Ok? Pois o Espírito Santo vai ensinar o Filho de Deus. E não tem necessidade que ninguém o ensine. É deste modo que o reino de Deus vai ser implantado na terra. E Deus habita na congregação dos poderosos. Quem são os poderosos? Os reis e os sacerdotes. O quê? E o que tem de ver com isso? O que tem de ver com isso? O que é que você tem de ver com isso, com o rei e sacerdote? Lá, se nós formos em Apocalipse. Apocalipse, como eu sempre tenho pregado essa palavra, capítulo 5, versículo 10, estou procurando aqui na minha Bíblia moderna. Tem pastor que não gosta dessa Bíblia, não. Entrei numa igreja outro dia e falou, apaga isso aí que aqui não tem isso aqui não. Mas tá bom, obedeci. Aqui diz o seguinte, capítulo 5, versículo 10. Deus reuniu num reino. E os fez sacerdotes do nosso Deus. E eles reinarão sobre a terra. Olha aí. Deus habita na congregação dos poderosos. Deus habita com os reis, com os sacerdotes. O que isso quer dizer? Deus quer dizer que você é rei, você é sacerdote, você é poderoso. Gente, isso tem consequência enorme. Você está vendo com quem Deus habita? Com os poderosos, com os reis, com os sacerdotes. E aqui diz que Deus os reuniu num reino e os fez sacerdote. Você é sacerdote feito por Deus, pelo sangue do Cordeiro. Ele te comprou e te colocou nesse reino. Você é poderoso. Por isso que Deus quer ver você como cabeça e não como cauda. Gente, isso tem implicações enormes. Isso não é para religioso. O religioso vai tirar a peruca da cabeça. O religioso vai tirar a peruca da cabeça. Porque isso aqui é coisa divina. Eles não pregam isso. Porque Deus quer ver um povo cabeça. Sabe o que é um povo cabeça? É um povo que é dirigido pelo Espírito Santo. Vai se opor o quê? A um outro povo que é dirigido por doutrinas e dogmas de homens. Quem são esse povo? Os religiosos. São dirigidos por doutrinas e dogmas de homens. Deus não está lá, não. Deus não está nessa congregação dos doutrinados por doutrinas de homens e dogmas de homens. Deus está na congregação dos poderosos,
dos reis e sacerdotes, criados por ele. Você está pescando alguma coisa? Está conseguindo captar alguma coisa? Com quem Deus está? Deus está na congregação dos poderosos. Deus tem um reino. Apocalipse diz, Deus reuniu num reino. Esse reino aqui não tem endereço. Esse reino aqui não está escrito um rótulo, igreja fulano de tal. Esse aqui é um outro reino. Esse aqui é o reino dos poderosos. Feito por Deus, e os fez sacerdotes. Esses aqui são para os verdadeiros adoradores, ou os que adoram a Deus em espírito e em verdade. Os verdadeiros adoradores, os que não vão até Jerusalém ou até Samaria para adorar a Deus. São esses que vão ser a porta neste mundo, que vão mostrar Jesus Cristo para o mundo. Eles não serão os religiosos. Religioso é aquele que é dirigido por doutrinas e dogmas de homens. Esses aqui são dirigidos pelo Espírito Santo, pois a palavra diz, os filhos de Deus são dirigidos pelo Espírito de Deus. Estes filhos de Deus são sacerdotes, são os reis que Jesus Cristo os fez. No versículo 9, você vai ver que Jesus Cristo os fez. Versículo 9. Eles cantavam-lhe um cântico novo, com estas palavras: o Senhor é digno de receber o livro e quebrar os seus selos e abri-lo. Por quê? Porque foi morto e com o seu sangue comprou para Deus o quê? Pessoas de toda tribo, língua, povo e nação. Jesus comprou, e Jesus os fez sacerdotes e os fez reis, e eles reinarão sobre a terra. Quem? Aqueles que são dirigidos pelo Espírito de Deus, que não precisam ser ensinados por homens. Os poderosos, os reis e os sacerdotes, os verdadeiros adoradores, os que adoram a Deus em espírito e em verdade. Estes serão aqueles que serão a porta neste mundo para mostrar Jesus Cristo e trazer o reino de Deus à terra. O banquete está servido. Jesus disse, o banquete está servido, está tudo consumado. Eu paguei o preço, agora pode se estabelecer o reino de Deus aqui na terra. As condições estão feitas, o preço foi pago. Você pode ser limpo, pela palavra você é limpo, e pelo Espírito Santo você adquire o poder de Deus. Pela palavra e pelo sangue de Cristo, você adquiriu o direito legal de ser uma autoridade. No mundo espiritual, o diabo te reconhece. Por isso que Jesus falou, eu te dou autoridade. Agora você tem autoridade. Eu te dou autoridade sobre toda a força do mal. E você vai pisar serpentes e escorpiões. Você tem que se assumir essa autoridade. Um preço foi pago. O sangue de Jesus Cristo te deu a credencial. Você agora é filho de Deus. Por isso, se você é filho de Deus, Jesus chamou Deus, deu um nome para Deus. Hoje Deus tem um nome. No Antigo Testamento o povo não sabia o nome de Deus. Hoje Deus tem um nome. Qual é o nome que Deus tem hoje? Jesus apresentou. Ele é o Pai nosso,
Ele é o Pai nosso que está no céu. Ele quer que a gente implante o reino dele. E hoje nós temos todas as condições de implantar o reino dele aqui na terra. Nós temos a credencial, a autoridade legal. E os demônios sabem disso. Mas não querem que o povo saiba. Porque aí eles vão cair dos seus lugares. Eles vão perder as suas potestades quando aparecerem aqueles nesse cenário do mundo que vão mostrar Jesus Cristo para o mundo. E esse cara que vai mostrar Jesus Cristo para o mundo é você aí que está me ouvindo, é eu, somos nós. Nós somos os verdadeiros adoradores, os que adoram a Deus em espírito e em verdade. Mas acontece, outro dia uma pessoa perguntou, está com a família com câncer. Ela, se ela ouvir, ela vai ver, ela vai se identificar, né? Não vou falar o nome dela. Oro ou não oro? É a grande dúvida. Aí eu fiquei pensando com meus botões, se eu estivesse no lugar dela, oraria ou não oraria? Fiquei amarrado. E se a pessoa não for curada? É duro, né? Aí eu fui buscar esse tema. Você somente vai descobrir se você é autoridade de Deus quando você se vê como rei sacerdote feito por Cristo. Este é o lugar do poder e do conhecimento do poder, o que vai dar autoridade para você orar sobre a pessoa. E o diabo vai ter que obedecer, porque o sangue de Cristo já pagou o preço e ele deu autoridade sobre toda a força do mal. É assim que nós vamos implantar o reino de Deus, mostrando o poder de Deus sobre essa terra. Mas eu não tinha essa força, algo me tirava também essa força. É aqui que eu vou dizer uma coisa, que vocês vão tirar peruca, vocês vão tirar peruca. O que é que me tirava a força para orar? É que eu me via, depois eu descobri, é que eu me via como membro de igreja. Membro. E membro é como o corpo da igreja. É como a cauda. Aí eu percebo na Escritura que Deus não nos fez cauda. Deus nos fez cabeça. Deus nos quer cabeça, autoridades. Aí eu vi que membro é o quê? O membro é massa de manobra, massa de manobra. Ele só vai onde a cabeça manda. O corpo só obedece à minha cabeça. Aonde a cabeça diz vai, meu corpo vai. O meu corpo é uma massa de manobra. É a cauda. Mas Deus não quer ver você como cauda nem massa de manobra. Deus quer ver você como cabeça do rei. E rei, como sacerdote, ele os fez, diz o versículo 10. E os reuniu num reino. Num reino. Há um reino espiritual aqui, o reino de Deus.